As we conclude today, Ao nós concluirmos hoje, I thought it is probably very fitting to go to the very beginnings, é muito interessante e peculiar irmos ao início. to go to the place where the first time tithing is mentioned in the Bible, Irmos à primeira menção sobre o dízimo, because it gives us a lot of information and encouragement. nos dá muita informação e encorajamento. But before we open Genesis chapter 14, let us have a short prayer. Mas antes de abrirmos Gênesis 14, vamos orar. Our Heavenly Father, Nosso Altíssimo Pai, as we open your word, ao nós abrirmos a Sua palavra, we ask you again, please speak to us. pedimos para que o Senhor fale a nós, Make your word alive, que a Sua palavra seja vida em nós, and we will give you all the glory and honor. e lhe daremos toda a glória e honra, In Jesus' name, em nome de Jesus. amen. Amém. Let's open Genesis chapter 14. Abramos as nossas Bíblias em Gênesis 14. It is a very, very interesting chapter. É um capítulo muito, muito interessante. We don't have time to go through all the chapter, Não temos tempo para passar sobre todo o capítulo, but we will just briefly mention this is the first world war mentioned in the Bible. mas rapidamente nós iremos falar sobre a primeira grande guerra mundial. There are 5 kings fighting against 4 kings. Havia 5 reis lutando contra 4 reis. 9 kings involved in a battle. 9 reis em guerra na Bíblia. And you know the story. Você conhece essa história? And you know that Abraham then went to save his relatives and the people of Sodom and Gomorrah. E você sabe que Abraão foi ali libertar os seus parentes de Sodoma e Gomorra. Now when the fight started, Quando a guerra começou, the 5 and the 4 kingdoms fighted with each other. de 5 e os 4 reis começaram a lutar entre si. Then suddenly verse 10 tells us E o verso 10, de repente, nos diz algo. that the king of Sodom, Que o rei de Sodoma, he got afraid ele ficou com medo. and he ran away from the battlefield. E ele fugiu da batalha, do campo de batalha. And all the kings that were in alliance with him. E com todos os reis que estavam aliados a ele. And verse 10 tells us, E o verso 10 nos diz: when the kings of Sodom and Gomorrah fled, verse 10, acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e Gomorra caíram nesses buracos. they fell into the tar pits. Eles caíram nesses buracos de piche. These are the places where they took the asphaltos or bitus. Sorry again? These were the places where they took asphaltos. Era um lugar onde eles tiravam asfalto, piche e asfalto. This was the best material for building. Era o melhor material para construção. Those who built the Tower of Babel Aqueles que construíram a Torre de Babel, have discovered this kind of a cement type material. que descobriram esse tipo de material sedimentar. In fact, the mother of Moses, De fato, a mãe de Moisés, when she wanted to protect the little baby, quando ela foi proteger ali o pequeno bebê, she built a small ark ela construiu uma pequena arca and she used this tartar, this cement, to protect the boat. e ela usou aquele elemento, o piche, para proteger o pequeno barco. So a new era in building started. Então uma nova era da construção começou. And people were digging this kind of material in many places. E as pessoas estavam extraindo esse tipo de material em todos os lugares. Now the kings of Sodom and Gomorrah are now running away from the battlefield. E agora os reis de Sodoma e Gomorra estavam fugindo da batalha. And the Bible says E a Bíblia diz: they fell in the holes that were created because people took out the cement or mortar out of it. E a Bíblia diz que eles caíram naqueles buracos que eles estavam extraindo todo o piche naquela situação. Now Moses uses here a very interesting Hebrew word E Moisés utiliza uma palavra hebraica muito interessante, that can mean not just fell accidentally, que pode significar não apenas uma queda acidental, but voluntary fell down or
hided himself. mas como se fosse uma queda voluntária ou um local para se esconder, um esconderijo. So the two kings were hiding in the hole, Então esses dois reis estavam escondidos nos buracos, while the other king ran to the mountain. enquanto os outros reis fugiram para as montanhas. Then later the story tells us. E posteriormente a história nos diz, As I told you, we have no time to go through all the story, but just remember, como eu disse, nós não temos para passar sobre toda a história, mas lembre-se, Abraham went and he actually besieged and he victoriously is now returning with all the goods. Abraão foi, sitiou ali o local e foi libertar aquele povo. And now as Abraham is returning, Assim, no momento que Abraão estava retornando, two kings came out to welcome him. dois reis foram congratulá-lo. One king was the king of Sodom. Um dos reis é o rei de Sodoma. When he saw that the war was over, Assim que ele viu que a batalha tinha acabado, he looked out of the hole. ele olhou para os buracos, Everything is peaceful. tudo está tranquilo. Abraham took his people and now bringing them back. Abraão conquistou o seu povo de volta, está trazendo-os. So he went out of the hole, Ele saiu daqueles buracos, cleaned his clothes, limpou as suas roupas, and now is welcoming Abraham. agora está agradecendo e dizendo, seja bem-vindo. This is one king. É um rei. But the Bible says there was another king, Mas a Bíblia diz que existe um outro rei, Melchizedek, Melquisedeque, who came to welcome Abraham as well. que veio recepcioná-lo. Now, verse 18 tells us, Mas o verso 18 diz, and Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. e Melquisedeque, que era rei de Salém, trouxe pão e vinho. He was the priest of God Most High. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. By the way, this is the first time in the Bible the word priest is used. De fato, essa é a primeira passagem onde existe a palavra sacerdote na Bíblia. But verse 17 speaks about the king of Sodom. Mas o verso 17 fala sobre o rei de Sodoma. 17 part, second part. The king of Sodom went out to meet him at the valley of Shawer. A segunda parte do verso 17 diz, quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, Please notice, por favor, note esse aspecto. the king of Sodom came empty-handed. He did not brought anything to Abraham. O rei de Sodoma veio com as mãos vazias, ele não levou nada para Abraão. But the king, the second king, the Melchizedek, he came with bread and wine. Mas o segundo rei, o rei Melquisedeque, veio com as suas mãos cheias de pão e vinho. It is very important to keep it in mind, these two kings and how they came. É muito importante perceber a relação desses dois reis e como eles foram a Abraão. Now, what is very, very interesting now, Mas o que é muito interessante, that Melchizedek reveals to Abraham a new name of God. que Abraão revelou a Melquisedeque um novo nome de Deus. In the book of Genesis, there are three names of God that are revealed to Abraham the first time in the Bible history. Em Gênesis existem 3 momentos onde há diferentes nomes de Deus. E em Abraão é um momento desses. This is the first occasion. Essa é a primeira ocasião. The Melchizedek, the king of Salem, and people believe that Salem means the king of Jerusalem. E nesse momento, Abraão com Melquisedeque, e eles acreditavam que Melquisedeque era o rei de Jerusalém, He not only came with gifts, with bread and wine, ele não apenas veio com aqueles alimentos, mantimentos, pão e vinho, but as he approached Abraham, he reveals to Abraham a new name of God. assim que ele se aproximou de Abraão, ele revelou um novo nome de Deus. And this name of God is used in the Bible only a few times. E esse nome de Deus é usado na Bíblia algumas vezes. He says, "Blessed are you, Ele diz, abençoado seja você. blessed you, Abraham, of God, the Most High." Está no verso 19. Abraão seja louvado pelo Deus Altíssimo. In Hebrew, this name sounds El Elyon.
Em hebraico, esse nome tem a sonoridade El Elyon. Now, El Elyon has a very rich meaning. E El Elyon tem um significado muito rico. It means I have come from the God who is above all other gods. Significa que alguém que veio do Deus que é Deus sobre tudo. The one who is the highest. Aquele que é altíssimo. And in fact, Melchizedek interprets the meaning of the name of God. E de fato, Melquisedeque interpretou o significado deste nome. Verse 19. Verso 19. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of God Most High, El Elyon. And then gives the interpretation. Melquisedeque, verso 19, abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo. And now he gives the meaning of the name. E agora ele dá o significado do nome. The possessor, O, the owner aquele que contém, of everything. o dono de tudo. The possessor, the owner of heaven and earth. Aquele que é quem domina, que tem tudo no céu e na terra. The same word possessor can also mean the creator. Essa mesma palavra de dono pode ser utilizada para criador. And because he is a creator, he is the owner of everything. Everything belongs to him. E porque ele é o criador, ele também pode ser o dono, porque tudo pertence a ele. And this is a new revelation for Abraham. E isso é uma nova revelação para Abraão. Suddenly, through Melchizedek, Abraham discovers De repente, através de Melquisedeque, Abraão descobre that his God, God Yahweh, que ele é Deus, Deus Yahvé, is not only the all-powerful God, não apenas um Deus todo-poderoso, is not only the creator God, não apenas mais o Deus criador, that everything on heaven Mas que and tudo- on earth belongs to him. mas que tudo no céu e na terra pertence a ele. He is the owner of everything. Ele é dono de tudo. And the one who owns everything is your father. E aquele que é o dono de tudo é o seu Pai. He is your God. Ele é o seu Deus. And look how the knowledge, a new knowledge of God, changes the behavior of Abraham. E veja como o conhecimento, um novo conhecimento transformou a mentalidade de Abraão. Oh, he says, my God Oh, o meu Deus is the owner of everything in heaven and on earth. é o dono de tudo no céu e na terra. You know what? Você sabe o quê? Then I don't need anything from the king of Sodom. Eu não preciso de nada dos reis de Sodoma. And by the way, E aliás, I give the 10% of everything now back to him, eu vou dar a 10ª parte de tudo que eu tenho de volta who is the owner of heaven and earth. para o dono do céu e da terra. Now, this is the first time tithe is mentioned in the Bible. Essa é a primeira vez que o dízimo aparece. Now, please remember this. This is very Por important. favor, lembre-se disso, é muito importante. Because many Christians tell you Porque muitos cristãos podem lhe dizer, that things like Sabbath, tithing, and so on, porque coisas como sábado, o dízimo e outras coisas, they have been given to the people of Israel. eles foram dadas apenas para o povo de Israel. This was part of the covenant between God and Israel as a nation. Apenas uma parte da aliança entre o povo de Israel e a sua nação. But when you read very carefully the book of Genesis, Mas quando você lê criteriosamente o livro de Gênesis, Sabbath o sábado, was given before the law was given. o sábado foi dado antes que a lei fosse dada. Sabbath was given before the covenant between God and Israel. O sábado foi dado antes da aliança entre Deus e Israel. And the same story with tithes. E é a mesma história com os dízimos. The law of tithes was not given yet. A lei dos dízimos não havia sido dada ainda. So it is not part of the covenant between God and Israel only. Então não faz parte da aliança entre Deus e Israel. It was given before Israel was chosen as a special people of God. Foi dada antes de que o povo de Israel fosse nomeado um povo especial. Tithing and Sabbath have the same status. Sábado e o dízimo têm o mesmo status.
It is very interesting that now non-Adventist scholars, É muito peculiar que agora pesquisadores que não são adventistas even those who keep the Sunday, e ainda aqueles que guardam o domingo, they are writing articles about the Sabbath and tithes, eles escrevem artigos sobre o sábado e o dízimo, pointing to the fact that they have been given before. apontando para o fato de que eles foram dados antes. And because they have been given before, they are universal in nature. E porque eles foram dados anteriormente, eles são universais na sua natureza. And this is why non-Adventist scholars today say Sabbath and tithing remain a necessary and a blessed action of Christians. Por isso que pesquisadores não adventistas continuam dizendo que o sábado e o dízimo são instituições sagradas e necessárias. Now the king of Sodom comes to Abraham. Agora o rei de Sodoma vem a Abraão. Remember, he doesn't bring anything, Lembre-se, ele não trouxe nada, but he has a request. mas ele tem um pedido. All the goods keep for yourself 100%. Todas as posses, pode ficar com você, 100%. Just give me the people. Apenas me dê as pessoas, me devolva as pessoas. Now scholars are studying what does it mean, the people. Mas os pesquisadores interpretaram o que significa as pessoas. And there are a number of scholars who believe he was actually requesting only the woman. E pesquisadores podem ter trazido conhecimento de que quando ele pede as pessoas, ele estava apenas pedindo as mulheres. Because by the custom of the day, those who won the war actually owned everything, material things and also people. E naquela época, as pessoas que eram donas de tudo, que dominavam, eram dominantes não apenas das coisas, mas também das pessoas. And look at the reaction of Abraham. E veja a reação de Abraão. He says to the king of Sodom, Ele diz para o rei de Sodoma: you know what? Você sabe o quê? You asking me to keep 100%? Você está me pedindo para eu ficar com 100%? By the way, I have already 10% given away. Mas, aliás, eu já tenho dado dos 10%. There is only 90 left now. Só tem 90% que sobrou. But I will let you know now. Mas eu vou deixar que você saiba. Because my father, Porque o meu pai, because my God is the owner of the heavens and the earth, porque o meu Deus é o dono do céu e da terra, because my God owns everything on this earth, porque o meu pai é o dono de tudo que existe, it's already mine because it's my father's. porque já é meu, porque é do meu pai. And so that you don't think that you have made me rich, I don't need anything, just take everything back. Então não acho que você vai me fazer rico me deixando ficar com as posses, porque eu já tenho tudo. Why Abraham was able to do it? Por que Abraão pôde fazer isso? Because of the revelation of the new name of God. Por causa da nova revelação deste novo nome de Deus. You know, the more you discover who your God is, Sabe, quanto mais você descobre quem é o seu Deus, the more it changes your behavior. mais muda o seu comportamento. It is the right picture of God that brings change in the behavior of our members. É a verdadeira imagem que você tem de Deus que irá mudar o comportamento dos membros. You can preach day and night about tithes and offering, about the importance of it. Você pode pregar dia e noite sobre a importância dos dízimos e das ofertas, But it will not help people to start tithing. mas não vai ajudar as pessoas a se iniciarem a sua vida de dizimar. But when you present the character of God, Mas quando você apresenta o caráter de Deus, when you present who God is, quando você apresenta quem Deus é, and remember Malachi the prophet said also the same argument. lembre-se que Malaquias, o profeta, deu esse mesmo argumento. It is because everything, all the cattle on the hills, everything belongs to my Father. This is why I am returning tithes. É porque tudo, os vales, os montes, pertencem a Deus, por isso que eu sou rico. You know, we have to bring the people to the true picture of God. Nós necessitamos trazer as pessoas à nova imagem de Deus. And when you meet with God and understand who He is, Quando nós entendemos esse Deus e sabemos o quem Ele é, and when you discover, like Abraham, that my God owns everything, e assim como Abraão, quando nós descobrimos que o meu pai é o dono de tudo, you will tell the king of Sodom, você vai dizer ao rei de Sodoma: I don't need anything from you, eu não preciso de nada de você, preciso de nada, because it's already mine. porque já é meu.
It belongs to my Father. porque pertence ao meu Pai. Now, dear friends, Mas, queridos amigos, there are two kings. existem dois reis, The king of Sodom o rei de Sodoma and the king of Melchizedek. e o rei Salem. Melquisedeque de Salém. Every day, every one of us meets these two kings. Todos os dias nós encontramos esses dois reis diariamente. The king of Sodom comes O rei de Sodoma vem, and he says, keep everything 100%. fique com tudo, 100% para você. And then Melchizedek comes E então Melquisedeque vem and he says to you, e ele diz a você: you know what? quer saber o quê? Everything belongs to your father. Tudo pertence ao seu pai. Really? Sério? Everything? Tudo? The best hospitals in the world are Os- his. Os melhores hospitais do mundo, The money are his. Everything is his. tudo é dele? Oh, if this is so, Ah, então se é assim, why should I fight with the king of Sodom? por que eu tenho que lutar com o rei de Sodoma? And as a symbol that I belong to the owner, E como símbolo de que eu pertenço ao dono, the possessor of heavens and earth, I return tithes. aquele que é o dono de tudo, eu devolvo o meu dízimo. This is the symbol of the sonhood. É um símbolo de quem Deus é. This is a symbol that I belong to the one who owns everything. É o símbolo de que eu pertenço a quem é o dono de tudo. Now, Satan is playing and trying to seal our brains. Bom, Satanás está querendo brincar com a gente, selar a nossa mente. And he tells you through the king of Sodom, E ele diz a você, através do rei de Sodoma: keep 100%. fique com 100%. 100% is much more than 90. 100% é mais do que 90%. But Moses used it so masterfully. Mas Abraão usa de uma maneira tão maestral. He says, Moisés, desculpa. the king of Sodom encourages you to keep 100%, but he comes empty-handed with nothing. O rei de Sodoma te encoraja a ficar com 100%, mas ele vai com as mãos vazias encontrar Abraão. Keep the 100%, Fique com 100% and you will end up having nothing. e você vai acabar tendo nada. The 100% becomes a curse for your life. O 100% se torna uma maldição na sua vida. But then comes the king of Melchizedek. E então vem o rei Melquisedeque. He doesn't come empty-handed. Ele não vem de mãos vazias. His hands are full with bread and wine. As suas mãos estão cheias de pão e vinho. And in addition, he says to you, E além disso ele diz: this is not only what I have brought to you. isso não é apenas o que eu trouxe para você. This is not the only blessing I brought to Isso you. não é a única bênção que eu trouxe a você. I want to tell you something even better. Eu quero te dizer algo muito melhor. All the riches of the world and of heaven Todas as riquezas do céu e da terra belong to you, God. pertencem ao seu Deus. And you are the son of the Most High God who owns everything. E você é o filho do Deus Altíssimo que contém tudo. And Abraham says, E Abraão diz: yes, I want to belong to him. sim, eu quero pertencer a I ele. want to be his son. Eu quero ser o seu filho. And as the evidence of the sonhood, as the evidence that everything belongs to him, I will give him 10%. E como o adicional de que eu tenho a certeza, o símbolo de que eu contenho todas as posses, eu quero pertencer a esse Deus. Now, it is very interesting that in the Seventh-day Adventist Church, É muito interessante que na igreja adventista do sétimo dia, tithing and offerings are not a criteria for church membership. os dízimos e as ofertas não são um critério definitivo para se tornar um membro. You know why? Você sabe por quê? Because if you don't tithe, Porque se você não dizimar, you make it clear to the whole world, você deixará claro para todo mundo: I don't belong to the one who owns heaven and earth. eu não pertenço ao dono de todo o universo. Your name can be in the books, O seu nome pode estar no livro, in the earthly books, nos livros terrenos, but they are not in the Father's book, mas eles não estão no livro do Pai, because you have already declined belonging to him. porque você acabou de abandonar e dizer que você abandona ele. And so, dear friends,
Então, queridos amigos, every day, every one of us meets these two kings. todos os dias, todos nós encontramos esses dois reis. Saddam, the king of Saddam, tempts us to use everything for ourselves. O rei de Sodoma tenta-nos para que nós fiquemos com tudo. He tempts us to keep 100% for us. Ele nos tenta para que nós fiquemos com 100%. But please remember, Mas lembre-se, he brings you nothing. ele não lhe trará nada. But the king of Salem, Mas o rei de Salém, he comes with the blessings. ele vem com bênçãos. And he says, E ele diz: if you give to the Lord, se você devolver ao Senhor, not only the 90% will be more than 100%, não apenas 90% será de maior valia do que o 100%, but you are now a proud son and daughter of the one who is called Most High, the honor of heaven. você and será, earth. você será um orgulhoso filho e uma filha do Deus que é o dono de todo o universo. So let us give the choice to our members. Agora, vamos dar a escolha aos nossos membros, Either belong to the one who owns everything, de mostrá-los que nós pertencemos ao Deus que é o dono de tudo, or to follow the king of Sodom that has nothing in his hands. para mostrar que todos aqueles que seguem o rei de Sodoma não terão nada em suas mãos. Let us pray. Vamos orar. Our Heavenly Father, Nosso Pai Altíssimo, today as we have discovered your new name, hoje, ao nós descobrirmos o seu novo nome, the Most High God, o Deus Altíssimo e Poderoso, the owner, the creator, the possessor of the heavens and the earth. o dono, o criador de todo o céu e a terra, todo o universo. Lord, please, having such a God, Senhor, ao nós termos esse grandioso Deus, help us never to be tempted to follow the king of Sodom, por favor, nos ajude a não cairmos na tentação de seguir o rei de Sodoma, who suggests to keep everything for ourselves. que diz que nós precisamos ficar com tudo para nós. But in reality, he has nothing in his hands. Mas na realidade ele não tem nada em suas mãos. And so, Lord, it is our privilege, Então, Senhor, é um privilégio, it is our honor é nosso to return to you what belongs to you retornar a Ti o que pertence ao Senhor, as a symbol como símbolo that you are our Father que o Senhor é o nosso Pai and we are your children. e nós somos seus filhos. And if our Father has everything, E se o nosso Pai contém tudo, he will never let his children to be empty-handed. Ele nunca deixará as suas crianças de mãos vazias. Help us Nos ajude to see the reality as you see it. vermos a realidade com as Tuas lentes. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.